1897 é um dos marcos da história recente de Minas Gerais. Foi no dia 12 de dezembro daquele ano que Ouro Preto perdeu a condição de capital dos mineiros. Por ordem do então governador provisório Augusto José de Lima, a nova sede administrativa das Minas Gerais deveria ser instalada em Belo Horizonte, planejada e construída especialmente para esse fim. A construção da nova capital atraiu pessoas de várias partes de Minas e de outras regiões do Brasil. Belo Horizonte foi erguida também com a participação maciça dos imigrantes italianos. Cercada por montanhas, PH, como é carinhosamente chamada, rapidamente se transformou numa das metrópoles mais modernas do país. O desenvolvimento, entretanto, não comprometeu a qualidade de vida. Belo Horizonte tinha apenas 7 anos de fundação quando viu o surgimento do futebol, um esporte que já havia seduzido jovens paulistas e cariocas. Foi naquele início de século que a bola impulsionou a criação do primeiro clube do futebol mineiro, o Esporte Clube Futebol. Depois dele nasceram o Vespúcio, o Colombo, Plínio e Clube Atlético Mineiro, que não tem qualquer relação histórica com o Galo Mineiro, fundado em 1908. Surgiram ainda o Estrada, o Brasil, Juvenil e Vicerpa. Em 1907, os imigrantes italianos fundaram o Americano Futebol Clube, que teve vida curta. Mas a colônia não desistiu. Entusiasmado com a notícia da criação do Palestra Itália em São Paulo, alguns de seus integrantes pediram licença à Liga Mineira para a formação de uma seleção composta exclusivamente por jogadores de origem italiana. O sucesso obtido nos gramados valeu ao selecionado o apelido de Screte italiano. Em meio à euforia dos imigrantes, uma crise atingiu o Iali, clube que abrigava vários atletas da colônia. Dispostos a compensar o revés, Nulo Savini, Silvio e Henrique Pirani, Júlio Lazzarotti, Hamleto Manhavaca e Domingos Sabnolo deixaram o Iali e decidiram criar uma nova agremiação que representasse e, mais que isso, integrasse os ítalo-brasileiros. Surgiu então a Società Sportiva Palestra Itália. Os italianos e descendentes formavam uma população superior à população de brasileiros em Belo Horizonte. Empolgados com a Sociedade Esportiva Palestra Itália de São Paulo, resolveram fundar também a Sociedade Esportiva Palestra Itália de Belo Horizonte. Na primeira partida contra um combinado de Nova Lima, o Palestra mostrou que não seria apenas um mero coadjuvante no já competitivo futebol mineiro. Venceu por 2-0 com 2 gols de Nani. 2 semanas depois, o Palestra bateu o poderoso Atlético Mineiro por 3-0 e deu início a uma das mais acirradas rivalidades do futebol brasileiro. Bastaram apenas 5 anos para que o orgulho da colônia italiana em Minas alcançasse seu primeiro título. 1926 é um marco na história do time que daria origem ao Cruzeiro Esporte Clube. Aquele ano marcou também a vida do menino Ricardo Pieri, na época um adolescente de 14 anos. Palestrino convicto, dividia seu tempo entre o trabalho na pequena fábrica de móveis e as escapadas ao Prado Mineiro para ver de perto os craques do seu Palestra. Numa dessas visitas, Ricardo parece ter surpreendido seu próprio destino. Hoje, aos 95 anos, Ricardo Pieri conserva uma lucidez impressionante e fala com carinho de uma história que parece ter sido vivida um dia desses. O negócio é o seguinte, eu fui convidado para assistir um treino do Palestra, no Prado, e faltavam jogadores. E eles me convidaram, pediram para entrar, me arranjaram um cartãozinho, eu estava com 14, 15 anos. E eu entrei e comecei a buscar, porque eu jogava muito no meio da meninada, né? Bola de número 3. Eu estava bom de bola. Aí ficaram admirados, minha habilidade pior. Me puseram no segundo quadro um ano. Depois no outro ano eu passei para o primeiro quadro. Eu vou falar a verdade, se durar dinheiro,
Mas arranjar bom emprego, os jogadores, arranjar bom emprego. Tinha treino individual, você dava 20 reais. Ia jogar fora. A gente era tratado por preto. Era teatro, camarote, jantar. Não é feito profissionalismo de hoje. Joga, viaja logo e vai embora. Albino, Nereu e Riso, Morgante, Hoste e Nininho, Piorra, Ninão, Zezinho, Bengala e Morgantinho. Com essa formação, o Palestra chegava ao primeiro tricampeonato de sua história. O único remanescente daquele esquadrão quase imbatível que dominou o futebol mineiro em 28, 29 e 30, Piorra exibe orgulhoso a medalha que simboliza sua maior conquista no período em que defendeu o Palestra. Eu tenho mais duas aí. Bonito, né? Aí do campo, na nossa vitória, nós vamos agora, não tem que guardar. E se porventura, nós nos perdemos, é justo sabemos, sorrindo e calar. Eu sou muito emotivo, eu choro à toa, mas isso aqui, ó, não tem nada mais gostoso do mundo. Viu? Esse é o super pai. O super pai que criou 11 filhos e até hoje ainda toma conta dos 11 filhos. Não tem nada. O maior orgulho da minha vida é isso aqui. Você mencionou. Ele e Natal foram os dois grandes pontas-direitas natos do Cruzeiro. O bairro de Lourdes é até hoje um dos maiores redutos atleticanos em Belo Horizonte. Curiosamente, foi ali, próximo ao Terreiro do Galo, que o Grandes Momentos encontrou um outro personagem importante da história palestrina. Nós saímos do campo do Palestra aqui no Barro Preto para jogar aqui no Atlético. Então saía a pé porque é 4 ou 5 quarteirões. Nós íamos, sem nada. Jogava, mas de volta, a gente ia voltar com a chuteira na mão. Para dar pancada nos quem enchesse o saco da gente. Então se perdesse, você não... Futebol era muitas recordações boas. Qual o melhor time do Palestra que o senhor jogou? Bom, foi o campeão de 40, que era Geraldo II, eu, Caeira, Bibi e Caeirinha. Juca, a Geraldino e Geninho. E o ataque era Braguinha, Nijinho e Alcides. Era o melhor time na época, realmente. Nós jogamos quase o ano todo sem empatar uma partida. Os anos 30, que marcaram a passagem de Souza pelo Barro Preto, também registraram a união entre uma tradicional família de imigrantes italianos e as cores do Palestra. A história do clã Fantoni se confunde com a própria história do time que deu origem ao Cruzeiro Esporte Clube. O mais célebre dos Fantoni, Leonídio Fantoni, o Nijinho, é até hoje o terceiro artilheiro da história do time mineiro. Nijinho marcou 207 gols em suas 2 passagens pelo Barro Preto, o grande reduto palestrino. É talvez o maior clã na história do futebol brasileiro. Ninão, Nininho, Nijinho, Orlando Fantoni, Benito e Fernando, esses 2 últimos filhos do Ninão. Foram um dos primeiros para ir para a Itália, foi meu pai e o Nininho, e depois foi o Nijinho, que foram para o Lazio da Itália. Papai foi o artilheiro lá do Lazio, naquela época. Foi em 1929, 28, por aí que o papai foi para lá. Joguei 4 anos no Atlético, fui pentacampeão em 56, perdi 57 para o América, 58 nós somos campeão e perdi 59 em 59 perdi para o Cruzeiro. E logo depois, em seguida, eu fui transferido para o Cruzeiro. Quem se habilitar a escrever a história do Cruzeiro tem que reservar um capítulo aos Fantoni. A década de 40 marcou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os horrores da Segunda Guerra Mundial deixaram marcas profundas.
Os estilhaços do conflito atravessaram o Atlântico e provocaram mudanças radicais na vida dos imigrantes aqui instalados. Italianos, japoneses, alemães e seus descendentes tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Assim, o Palestra de Belo Horizonte e seu homônimo paulista tiveram que mudar de nome. Houve quebra-quebra, diabo. Houve? Houve. É, por causa do negócio do Mussolini, mudaram o nome, passaram ao Cruzeiro. Isso foi em 42. Em 43 ele já conquistava o primeiro título com o nome de Cruzeiro. Depois foi bi em 44 e tri em 45. O Cruzeiro não herdou do Palestra apenas as glórias, os títulos e seus heróis. Com eles vieram a vontade e a responsabilidade de fazê-lo ainda mais forte. Um jogador em especial encarnou essa filosofia e se transformou numa espécie de amuleto cruzeirense nos clássicos contra o rival Atlético, o atacante Abelardo. Todas as partidas que eu joguei contra o Atlético, ganhando todas. Pegou o pulo, deu brincar, chegar uma bola, passar a vez para o Murilo Silva, você lembra dele, famoso Murilo, jogou no Corinthians, inclusive. Uma vez passava pelo Murilo, chegar em todo o Cafuca, perguntar qual canto você quer, não quer, é ali mesmo, ó, fazia, chegava, abraçava com ele. Então não havia nada, porque não havia aquele pejorativo, sabe, do jogador. Então, e as notícias ele ligava com aquilo. Entendeu? Do Cruzeiro. Então até tinha Cafunga, Murilo e Ramos, mexicanos Zé do Monte e Afonso Silva, Lucas Carvalho, Lauro Lerinibio. O Cruzeiro era um time comum, mas é um time que tinha assim, uns 3 ou 4 jogadores muito bons, excelentes. É o Paulo Florencio. O Paulo Florencio jogou até na seleção brasileira, jogou substituindo o Tim, naquela época. O campeonato tem acho que em 42, parece, que falou. O Paulo Florencio e o Cici, seremos Cici jogou na Portuguesa de Esporte, em São Paulo. Cici e eu na frente. Quando o senhor está aqui em casa, brincando com o seu netinho, ele senta no seu colo, aí ele olha um recorte e fala: vô, quem foi o Abelardo? O que o senhor fala para ele? Eu falei, isso aí vovô jogou no Cruzeiro, né? Falei assim, vovô jogou no Cruzeiro, tá? Você vai jogar também, tá? E o Safazinho tem 3 anos, né? Depois da conquista de mais um tricampeonato em 45, o Cruzeiro viveu um dos mais longos períodos sem títulos de sua história. O indigesto tabu só foi encerrado em 1956. No ano seguinte, a camisa cruzeirense vestiu por uma única partida um dos mestres do futebol brasileiro. Você sabe com quem que eu joguei no Cruzeiro? Ninguém sabe. Uma vez eu joguei com o Zizinho. Zizinho. O Danilo Alvim era o técnico do Cruzeiro. E houve um jogo beneficente do Cruzeiro contra o Santos de Pelé, num dia 22 a 23 de dezembro. E o Cruzeiro, como o jogo era beneficente, o Danilo trouxe o Zizinho para jogar para o Cruzeiro. Então eu fiquei no meio do campo e o Zizinho contra Pelé, Mengal, Zito. Convertemos 4-2 no jogo. E eu fiz um gol. Pelé fez 3, né? Um pouco mais que eu. Mas também tem uma ordem, né? Para não baixar o bambu nele, não dar porrada nele, porque era jogo beneficente, né? Então os becos dele chutavam até a alma, não... Estou de pão de ló para ele. As tabelas com o mestre Ziza não saem da memória do hoje médico Amauri de Castro. Mas essa não é a única lembrança que ele guarda dos tempos em que era um armador eficiente e um ídolo do Cruzeiro do final dos anos 50. O campeonato de 57 pelo Cruzeiro, o time do Cruzeiro não era um time bom. Em 58 já foi um time melhor, já era para a gente ganhar primeiro concorrer bem ao campeonato, mas houve uma falcatrua na época. O Cruzeiro teria sido campeão do turno, arranjaram um jeito de... O América tinha jogado com o Uberaba, lá em Uberaba, e o Cruzeiro com o Atlético aqui. Estavam os 4 em primeiro nível. O Cruzeiro ganhou do Atlético, o América empatou com o Uberaba. Então eles inventaram uma história lá, que as traves do gol do Uberaba estava mais alta de um lado, que um juiz foi lá, antes do jogo, mediu, tudo combinado. Como o jogo era empatado, o Cruzeiro seria campeão do turno,
eles arranjaram um jeito de anular o jogo. Havia interesse tanto do América como do Uberaba de anular o jogo. E o Cruzeiro também tem a impressão que o Cruzeiro não fez muita força, não. Achava que ganhava. O resultado, o América ganhou, fomos disputar com a América e perdemos para a América, melhor de 3 com a América. Aí, mas no ano seguinte, 59, o time já era base, 58, então que armou um time melhor e ganhou um tricampeonato. O time do Cruzeiro, até eu esqueço muito, mas o Mussula, o Massinha, que já faleceu, o Procópio, o time lá, o Nilcinho, eu e o Geraldino, antes o Clever, depois o Geraldino, tinha o Raimundinho, o Elmo, o Dirceu, depois veio o Rossi, aquele baixinho Rossi, como um grande Emerson e o de Oliveira. E outro começou comigo lá no Cruzeiro. Então esse foi um time base. E o time era muito bom, era muito bom. Era um time muito raçudo, né? Muito raçudo. E o Procópio, numa fase muito boa, quando veio, né? Do Cruzeiro, depois foi vendido. Mas o time o principal era esse. É assim, uma coisa grandiosa, né? Você saber que o Cruzeiro tem 80 anos, 80 anos do Cruzeiro, pelo menos 3 ajudei a ser campeão, pelo menos 3, né? Então é um orgulho muito grande. Eu acho que você pode mostrar para seus filhos, pode mostrar para seus netos. Eu tenho um netinho que é bom com futebol, até já saiu na revista do Cruzeiro. Você poder mostrar para eles, se bem que os troféus que os meninos quebraram todos, né? Porque brincava com um, brincava com o outro, quebrava, um jogador sem bola, um jogador sem cabeça, os troféus, mas é com orgulho que eu posso falar. Eles falam, né? Os meninos falam, meu pai jogou no Cruzeiro, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Então sempre, até hoje é uma coisa grandiosa. Fico emocionado. Um dos hinos que o pessoal cantava aqui em Belo Horizonte é: vamos, minha gente, vamos bem ligeiro, rápido e rasteiro como o ataque do Cruzeiro. O meu time é campeão, sou Cruzeiro do Gacá do Mineirão. Você pode ligar para o Detel através do 0800 e solicitar serviços em retransmissão de sinais de TV e telefonia rural em sua cidade. Procure o Detel 0800 35 2666. Depois da conquista do tricampeonato mineiro, em 61, o Cruzeiro abriu suas portas para uma nova reformulação. Coube a um jovem empresário nascido em Diamantina iniciar as mudanças que revolucionariam o futebol mineiro. Ambicioso, Felício Brandi queria transformar o Cruzeiro numa potência dentro e fora de Minas Gerais. Quando nós começamos a trabalhar no Cruzeiro, o futebol mineiro era bem devagar. E nós conseguimos imprimir assim, um ritmo mais forte. E logo em seguida, Minas Gerais conquistou o título brasileiro de campeão. E com isso, o futebol mineiro foi evoluindo. Eu assistia todos os treinos do Cruzeiro. E me lembro que na véspera dos grandes jogos eu levava até foguetes para soltar, para incentivar os jogadores. Aí a participação mais efetiva na vida do clube? Isso veio com o tempo, a gente frequentando ali o Cruzeiro, sempre participando de festas, bailes e outras promoções do clube. Um dia o senhor Antonino Pontes me convidou para ser diretor de futebol, eu aceitei e aí eu comecei. Eu acredito que o Cruzeiro tenha sido um marco
divisão de 2 eras, antes e depois que a gente começou a trabalhar no clube. Dirceu, Zé Carlos deixou com Tostão, arremata, esporte é cultura. Tostão, camiseta número 9, Cruzeiro 2, São Paulo 0. Logo que nós assumimos a direção do Cruzeiro, nós começamos a procurar grandes valores e conseguimos formar várias grandes equipes, porque com o decorrer dos anos alguns jogadores iam cedendo lugar a outros mais novos e assim nós conseguimos formar uma grande equipe, inclusive com a participação de Tostão, de Seu Lopes, Piazza, Zé Carlos, aqueles craques que foram forjados aqui no Cruzeiro. Eu tive a felicidade de ver o início, o embrião desse time, no final do campeonato de 64, quando o Cruzeiro perdeu um jogo para o Siderúrgica em Sabará, e ali ele se despedia, não tinha mais condições de ser o campeão de 64, foi demitido o treinador Mário Celso de Abreu e assumiu a direção o então gerente do clube, que era o Ayrton Moreira. E ali o Ayrton procedeu ao lançamento em definitivo de jogadores juvenis, como Natal, Dirceu Lopes, Pedro Paulo, o Tostão foi adquirido do América, e ali começou, no final de 64, a formação daquele time. Um bom lançamento, perigo, perigo, atenção, tá aí o primeiro gol, Dirceu Lopes. Eu vim de uma família muito numerosa e pobre, né? Então eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol para que eu pudesse dar conforto à minha família. Mas, evidentemente que eu tinha um sonho de jogar no Cruzeiro, mas essa questão de jogar em seleção da FIFA e ser aquilo que eu fui no Cruzeiro, realmente eu não imaginava. O Cruzeiro estava formando essa equipe em 65, né? E me buscou jogar no Esporte Clube de Juiz de Fora. E realmente foi eu tive a felicidade de vir no momento, na hora certa, né? Eu jogava no Juvenil do América, no início da década de 60. Tinha aí 14 anos, fiquei uns 2 anos jogando no Juvenil do América. Antes, joguei futebol de salão no Cruzeiro, do Cruzeiro fui para o América. E quando eu estava com 16 anos, eu comecei a despontar como um jogador, uma promessa. Lembro de um amistoso do América contra a seleção brasileira, um jogo treino, que eu fiz um gol. E aí comecei a jogar, a ser escalado no time titular do América, mas era amador. Não tinha nenhum contrato com a América. Nem o contrato de gaveta que existia na época, eu não quis assinar. Então o Cruzeiro me fez uma proposta para ser profissional do Cruzeiro com 16 anos. Mas o América achou que aquela proposta que não tinha nada a ver, suspeitaram que eu estava fazendo um jogo para ganhar dinheiro na América, sendo que lá não ganhava nada, era amador. Aí eu falei, então eu vou para o Cruzeiro, já que eu não tenho nenhum contrato com a América. E assinei um contrato com o Cruzeiro. O América no início tentou protestar, mas não tinha nenhum direito, eu era amador. Comecei a minha carreira profissional em 63, jogando pelo Cruzeiro. O Tostão, que é sempre oportunista e sempre está perto da bola. Era muito bom, era um ambiente bom, amizade, e talvez esta tenha sido uma das causas do sucesso desse time, sabe? É lógico que nós não podemos esquecer a qualidade de cada um e a visão que eu não posso jamais deixar de falar, de Felício Brandi e Carmine Furletti. Foram 2 homens que deram ao Cruzeiro essa dimensão que tem hoje. Em setembro de 65, o promissor Cruzeiro de Felício Brandi e Carmine Furletti ganhou um forte aliado. Erguido no complexo arquitetônico da Pampulha, o Mineirão rapidamente se transformou no palco principal das exibições do time cruzeirense. O Cruzeiro formou um grande time em 65, após a inauguração do Mineirão. Os jogos no interior eram jogos mais difíceis, mas não impossíveis.
Mas dentro do Mineirão, o Cruzeiro realmente tinha mais facilidade de ganhar as partidas. O autor do hino do Cruzeiro não entrava no prédio onde aperfeiçoou a arte que descobriu ainda menino. É uma alegria imensa. Quem sou eu para saber falar? A alegria que está por tudo isso é que eu estou gaguejando. Eu não estou gago não, mas hoje eu estou gaguejando. Eu estou tão emocionado com essa oportunidade. Para fazer um hino para o Cruzeiro tem que ser mesmo um grande poeta, né? Então eu não tinha essa pretensão. Acontece que a marchinha agradou e passou a ser cantada nos auditórios das rádios, que quando a Daí Fito tinha um programa ali na Rua São Paulo, e tinha aquela brincadeira, a turma do Cruzeiro, a turma do Atlético, a turma do América, aquela brincadeira, e isso foi caindo, assim, vamos dizer, no gosto popular. De maneira que eu costumo dizer que essa música vem de Deus. Existe um grande clube na cidade. Oh, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. Oh, meu pai. Aquele jogo foi o marco de todo o progresso do Cruzeiro. O senhor teve que fazer alguma manobra extra-campo? Não. Jogo limpo, sem nenhum arranhão. O Cruzeiro ganhou aqui de 6-2. Primeiro tempo estava 5-0. Ora, ganhar do Santos, com Pelé, Coutinho, Mengalves, Zito e outros, de 5-0 no primeiro tempo não era façanha para qualquer um, não. Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5-0 no primeiro tempo, parecia que nós estávamos sonhando. Nem mesmo nós não acreditávamos. Quando terminou o primeiro tempo, quando fomos para o vestiário, a própria torcida que tinha lá, 100 mil pessoas, está tudo calado. Assim, pô, será que estamos sonhando? O Brasil todo reconheceu que havia um time em Minas Gerais, um time excepcional, porque nós ganhamos do Santos 2 partidas, o Santos era a melhor equipe do mundo, com Pelé e a turma toda. O Cruzeiro ganhou de 6-2 no Mineirão, primeiro tempo 5-0, quer dizer, uma coisa inesquecível. E depois em São Paulo, perdi o primeiro tempo por 2-0 e virou, ganhando 3-2 dentro no Pacaembu do Santos. Então isso foi um acontecimento nacional, né? Quer dizer, o Cruzeiro passou a ser um time querido no Brasil todo, valorizado, e era realmente um grande time. Eu me lembro que nos 2-0 o Pelé pegou uma bola, meteu um chutaço, ela pegou na trave, a trave está balançando até hoje. E saiu fora, não foi gol, né? Então ficou 2-0. Daí a pouco o Cruzeiro perde um pênalti. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: agora eu tenho que fazer outro. Eu tenho que jogar muito mais do que eu estou jogando. Eu acho que um jogador de brio, quando tem um momento ruim, ele tem de crescer em campo, né? Eu acho que esse tipo de reação, tipo de personalidade define muito um grande jogador de um jogador comum. Eu acho que para ser um grande jogador de futebol não basta apenas ter técnica, né? Tem que ter vontade, tem que ter garra, brio. E foi o que eu senti. Eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa importante, né? Então eu comecei a jogar muito mais depois que perdi o pênalti. Aí fiz um gol de falta, e não só eu, o Cruzeiro todo cresceu em campo, empatamos o jogo. E interessante, quando o Cruzeiro fez 2-2, já dava o título para o Cruzeiro. Eu estava lá no meio do povão, lá na arquibancada, gritando para acabar o jogo, porque o Santos pressionando, um jogo terrivelmente difícil. Daí a pouco o Tostão vai na linha de fundo, dribla todo mundo, dá para trás, Natal vem e faz um terceiro. Aí eu gritei, continua. Nós fizemos 9 gols no time de Pelé em 2 jogos. Quer dizer, não era para qualquer equipe, não era para qualquer ataque. E aconteceu. E aquilo sempre eu me recordo, eu gosto de pegar a revista e vejo, assim, leio, inclusive, os lances em relação a isso. É uma coisa que realmente a gente se emociona um pouco. Se o
Cruzeiro dos anos 60 conquistou o coração de milhares de torcedores, a Raposa dos anos 70 também teve um brilho especial. Em 73, o time mineiro inaugurou a Toca da Raposa, um centro de treinamento ultramoderno para os padrões da época. Foi ali que a torcida viu surgir um Cruzeiro tão brilhante como o de Tostão e de Seu Lopes. Aí a gente já estava entendendo mais de futebol, né? Porque eu acho que esse lance de reverenciar o de Seu Lopes, o Tostão, Evaldo, foram jogadores que a gente meio que não viu muito jogar, né? Quando a gente começou a entender um pouquinho de futebol, eles já estavam... O Tostão teve uma saída prematura do futebol por causa do problema do olho. Então ele saiu em 71, 72, a gente tinha 5 anos de idade. Então a gente sabia, né, que tinha que reverenciar mais por uma coisa quase que religiosa, né, de passar assim da família, da imprensa, dessa coisa da cultura mesmo, do futebol mineiro. Então, olha, limpa a boca antes de falar o nome do Tostão, né? Tem esse negócio meio assim, meio quase que religioso. Acho que o jogador, para uma criança, para um garoto que gosta de futebol, né, tem lá seus 8, 9 anos, não existe muita distinção entre ele e o Super-Homem, o Capitão América, né? O jogador é o super-herói, né? Eu me lembro de me identificar, de gostar muito da figura do Nelinho, assim, que era emblemática nesse time do Cruzeiro da Libertadores. Era um exímio batedor de faltas, era um cara que tinha uma postura de liderança dentro do campo e fazia sucesso com as mulheres. E eu, quero ser igual o Nelinho quando eu crescer. Nelinho. Continua Nelinho. Tá aí. Camisa 4, Nelinho. Cruzeiro 2, 31 minutos. Exatamente 60 segundos após Palhinha inaugurar o marcador. Lance pessoal de Nelinho, camisa número 4. Foi se adentrando, a defesa deixou uma pancada violentíssima de perna esquerda. Era um timaço e eu comecei a me projetar e o Cruzeiro disputando tudo que era título, eu fui à Copa do Mundo. Então o Cruzeiro representa tudo na minha vida, porque foi a base da minha carreira foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que eu conquistei os títulos mais importantes, né? Foi onde eu fiquei conhecido para o mundo inteiro. Então eu sou grato até hoje ao Cruzeiro, né? E aqueles jogadores que jogaram comigo na época. O Joãozinho era fera. Todo jogo, o Joãozinho era um show, né? Era um show à parte e tal. Joãozinho, eu acho que é um ídolo muito particular do Cruzeiro, né? Porque ele não estourou assim com a camisa da seleção brasileira. Depois ele foi pro Inter também, né? Então acho que ele é muito, é muito querido pelo torcedor e muito particular, assim, que ele jogou em poucos clubes, talvez o Cruzeiro e o Palmeiras, se não me engano. Então realmente eu acho que esse é um das maiores figuras assim desse time que a gente presenciou mais, né? Eu não lembro o contra quem, mas um gol que o Joãozinho fez que foi fantástico, cara. Passou por 3 zagueiros, eu acho, se não me engano, 3-2, o goleiro saiu, ele puxou por trás, assim, mandou a bola. Caramba! Intermediária, suspendeu o próximo ataque, tentando o passe para Joãozinho, uma bola longa, corre Joãozinho, está para a ponta esquerda, atenção, acredita na garoto, penetrou na grande área, driblou, vai marcar, driblou o goleiro, chutou no canto, a bola passa, gol, golaço, gol, 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 gol! Meu pai era motorista de um diretor do Cruzeiro. Era o senhor Carlos Fudete, que foi presidente também do Cruzeiro. Então meu pai um dia chegou para ele e falou: senhor Carlos Fudete, eu tenho um filho que não joga bola, mas também tem jeito de o senhor dar um aval para mim? E aí ele foi, deu uma assinatura dele, eu fui treinar. E aquilo foi, eu fui treinar e é uma coisa que deu certo. Joãozinho, rodou de Caçapava, tem Figueroa, tem ângulo atirando, marcando o Joãozinho. Ele rodou de Caçapava, ele tinha ângulo, quando o Manga foi fechado. Joãozinho, 21 minutos e 30, marca para o Cruzeiro, 3 Cruzeiro, 1 Internacional no Mineirão.
Em 76, o Cruzeiro chegou ao título mais importante de sua história. A Taça Libertadores da América era um título ambicionado pelos principais times e que não era conquistada desde 63, com o magnífico Santos de Pelé. O adversário do time mineiro na final foi o River Plate, uma das mais tradicionais equipes do futebol argentino. No primeiro jogo, disputado no Mineirão, deu Cruzeiro 4-1. Na partida de volta, disputada em Buenos Aires, deu River 2-1, o que obrigou à realização de um jogo extra, marcado para o Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Depois de estar vencendo por 2-0, o Cruzeiro permitiu o empate do time argentino. Mas quando o jogo parecia tomar o rumo dos pênaltis, uma divina irresponsabilidade acabou levando o título para Belo Horizonte. Eles empataram 2-2 com a gente. Nós estávamos ganhando de 2-1, eles fizeram a mesma coisa. Fala que o Raul pediu a barreira, tudo, aí o cara bateu e já saiu vibrando. Aí faltando 2 a 3 minutos, teve essa falta, na linha acertou, ajeitou a bola, quando ele deu uns passos para trás, para correr para bater, e o goleiro lá medindo a barreira, tudo. Eu vim e já bati, já também saí vibrando, que nem o time dele, o rapaz que fez o gol dele. O Zezé falou que eu era responsável, que eu era moleque. E queria me bater de todo jeito. O Urlete que entrou no meio, não deixou. Não sei qual a razão dele ficar tão nervoso comigo. Falou que era moleque. O Nelinho, se for analisar hoje, eu vejo, tem sentido que o Nelinho era o maior cobrador do mundo, de todo tempo, né, no futebol. Ali da grande área dele, o Nelinho não errava. Né? E você imagina se eu perco. A conquista de 76 foi uma conquista de muita união, de muita amizade e de muito respeito entre o grupo. E ao mesmo tempo, foi uma conquista muito importante e ao mesmo tempo uma conquista com uma certa tristeza. Porque nesse caminho nós tivemos a infelicidade de perder, né, o nosso amigo Roberto Batata no acidente de automóvel. Logo depois da perca do Roberto Batata, nós tivemos a oportunidade de jogar contra a equipe do Aliança, que praticamente, quando nós estivemos em Lima, nós jogamos contra ele, contra essa equipe, o Aliança, e o Batata tinha tido assim, uma tarde muito feliz e tinha feito 1 gol ou 2 gols nessa partida. E, na volta, né, quando nós chegamos, o Roberto foi viajar e teve a infelicidade, né, do acidente de carro, onde ele faleceu. E não foi um pacto, foi uma coisa divina, tá entendendo? Porque antes de começar a partida, em homenagem ao Roberto Batata, foi colocado, né, rosas, né, com o número 7, enfeitando aquela parte do campo onde ele jogava. Casualidade ou não, né, nós tivemos a felicidade de ganhar de 7, né, onde eu fiz 3 gols e o Jairzinho fez 4. Nós queríamos um título mundial, né, e seria merecido. Perdemos nos últimos minutos, até os 38 minutos, a 0-0, mas jogando debaixo de neve e gelo no campo. Aos 38 minutos fizeram um gol. E aí, o segundo veio em consequência. Aqui em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bayern de Munique, foi uma partida... Foram 2 décadas de vitórias e conquistas inesquecíveis. Os anos 60 e 70 consagraram o Cruzeiro como um dos grandes do futebol brasileiro e mundial. Depois de tanta fartura, a galeria de títulos do Barro Preto viveu uma longa estiagem. Os anos 80 não foram tão generosos com o time e o coração do torcedor cruzeirense. A China Azul teve que se contentar com a conquista de 3 títulos estaduais. O torcedor apaixonado, a gente sempre está lembrando, poxa, aquela época quando eu estava com tantos anos, o Cruzeiro estava indo muito mal, eu estava indo bem. Então acho que a década de 80 foi uma década marcante assim
pela repetição assim, de insucessos. Né? O Cruzeiro não foi muito feliz nos anos 80, não ocupou o lugar que ele merecia e que ele estava tomando, né? Desde a década de 60, a década de 80 mesmo foi um ponto fora dessa história, dessa saga de conquistas do Cruzeiro, de crescimento. No final do milênio, a história reconduziu o Cruzeiro a um lugar de destaque. O time refez as pazes com as conquistas e levou para sua sala de troféus 5 títulos estaduais, as Copas Ouro, Master e Centro-Oeste. O Cruzeiro venceu ainda a Recopa, a Supercopa dos Campeões, chegou ao tricampeonato da Copa do Brasil e ao bi da Libertadores da América. A gente começou muito mal, muita crítica. Os 3 primeiros jogos, me parece, foi derrota. E a gente teve que criar um clima dentro da gente, uma força muito grande para tentar reverter. Ainda conseguimos se classificar. Aí daí era jogos de mata-mata, o Cruzeiro foi crescendo. E chegou ao título. Foi um campeonato muito difícil, com muitas críticas no começo. E a gente superou isso tudo. E o time, graças a Deus, naquele ano foi um ano muito feliz para todo mundo. Em 93, o Cruzeiro revelou ao mundo um menino que, por 2 anos seguidos, seria considerado o melhor entre todos os jogadores de futebol do planeta. Apesar do curto período em que viveu na Toca da Raposa, Ronaldinho marcou sua passagem com vitórias inesquecíveis, títulos importantes e gols, a especialidade do fenômeno. Paulo Roberto convidou a gente para ir à Toca no dia seguinte de um jogo da Libertadores da América. O Cruzeiro tinha ganhado o Boca Juniors de 2-1 e lá o Paulo Roberto me apresentou um garoto. Eu fiquei abismado assim, com o tamanho do menino, assim, um garoto mesmo, parecia um ginasiano de 16 anos. E ele, esse é o cara, grande cara do Cruzeiro aqui agora, a grande esperança do Cruzeiro é o Ronaldinho. Foi um negócio que essa imagem eu não vou esquecer nunca. A partir desse momento da Toca da Raposa e tal, e aquele garoto, né, um moleque mesmo ali, o Skank estava começando, e aí ele se aproximou, me lembro que ele pediu um disco do Skank e tal. E a partir de então a gente criou até uma certa amizade. E tem outras coisas curiosas com o Ronaldo, né? Uma vez em que a gente estava fazendo um show no Rio de Janeiro, ele ainda estava no PSV, e eu, coincidentemente, numa época que o Skank se apresentava muito ainda com camisas de futebol, eu estava com a camisa do Ajax, que era exatamente o rival do PSV na Holanda. O Ronaldo apareceu e falou, e eu fiquei super surpreso, a gente, pô, Ronaldo, e aí? Aí ele falou, pô, tô magoado com você usando a camisa do Ajax aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, não seja por isso, tira a camisa agora. Então, pois vai tirar e pôr uma do PSV que eu trouxe aqui pra você. Como é que foi a pressão no início, logo que você chegou a substituir o Ronaldinho, que era o grande ídolo, o grande artilheiro do Cruzeiro? É uma pressão muito grande, né? A responsabilidade também era enorme, né? Porque o Ronaldo, na época, com a idade que ele tinha, já estava na seleção brasileira, já tinha sido campeão mundial. Mas eu dei conta do recado. Eu acredito que os primeiros 6 meses foi um pouco complicado, mas depois a gente conseguiu ganhar muitos títulos, né? Copa do Brasil, Libertadores e 3 vezes campeão mineiro, né? Então acho que deu para substituir bem o Ronaldo. Mais do que um torcedor apaixonado, Alberto Rodrigues é um verdadeiro cúmplice dos triunfos do time da Pampulha. Locutor esportivo da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, soltou a voz para narrar mais de 1000 gols do Cruzeiro. Atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, o time vai marcar, tudo Engraçado, eu já era cruzeirense desde garoto, quando vim de Araxá para Belo Horizonte, gostava muito daquela camisa azul. E quando entrei no rádio, né, evidentemente que quando entrei no rádio eu narrava jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América, mas a partir de 1977,
quando eu voltei para Itatiaia, a Itatiaia fez uma divisão de locutores, porque ela estava perdendo a audiência do torcedor cruzeirense, que tinha mais torcedor do Atlético. Então o narrador passou a narrar os jogos do Atlético, que é o Billy Gonza, e eu passei a narrar os jogos do Cruzeiro. Quer dizer, então, mais ou menos vestiu-se a camisa do Cruzeiro com o narrador e a camisa do atleticano com o outro narrador. Engraçado, o Cruzeiro já me levou, eu fui já 3 vezes ao Japão para narrar jogos do Cruzeiro e consegui narrar uma vitória do Cruzeiro no Japão, que foi aquela decisão da Recopa. O Cruzeiro perdeu nos pênaltis, o placar foi de 0-0. Na decisão do Campeonato Mundial, em 97, o Cruzeiro perdeu de 2-0. E num jogo amistoso, que eu também fui companheiro do Cruzeiro, numa chamada Copa do Rei, o Cruzeiro venceu de 2-1. Esse foi o lugar mais longe que eu narrei jogos do Cruzeiro. Eu já narrei mais de 1000 gols do Cruzeiro, mais de 1000 partidos do Cruzeiro. A gente faz uma revista light, mas é uma revista que mostra coisas assim que às vezes nem na mídia não tem sido explorada, sabe? Então a gente busca esse outro lado para mostrar aquela intimidade do jogador para com o seu público, né? Ele nos escreve, ele pede, ele quer ver a história do jogador jovem, né? É o caso do argentino Sorin, né? O número de cartas nossos enormes, nós inclusive focalizamos. Eu não esperava com tão pouco tempo ser eleito o melhor do ano, esse carinho tão especial que tem a torcida com a gente. Eu prefiro muito mais isso, que significa que você está fazendo as coisas bem, que não ser reconhecido, não? Porque significa que você está passando pela vida como um cidadão mais, ou como um jogador mais. Eu sempre trato de ser especial com o crescimento futebolístico. Quem é que manda no futebol mineiro, o Cruzeiro ou o Atlético? Claro que é o Cruzeiro, né? Por enquanto está sendo o Cruzeiro, mas eu sou atleticano. A Raposa. Raposa, Galo. É o Galo, com certeza é o Galo. Eu acho que é o Cruzeiro, né? Cruzeiro, é claro. Raposa. É o Atlético. Atlético. Cruzeiro, é claro. Cruzeirão, né? O Cruzeiro não tinha uma grande torcida, então o que nós fizemos? Vamos pegar a meninada, porque daqui 10 anos o Cruzeiro vai ter a maior torcida de Minas. E começamos então a comprar lápis, caderno, borracha, fazer artigos de promoção do Cruzeiro. E com isso nós contamos com a boa vontade dos jogadores que iam nos grupos escolares fazer distribuição desse material. Com isso, além da presença dos jogadores, que eram os ídolos, os garotinhos dos grupos escolares recebiam caderno, régua, lápis, todo material escolar. Me espelho nele sem vergonha de dizer. Para mim foi um exemplo de dirigente, foi importante demais para o Cruzeiro, me dou muito bem com ele e já falei para ele várias oportunidades. Eu me tornei cruzeirense por causa daquela equipe que ele montou. O Felício fez a Toca da Raposa, que também foi um marco na época. Imagina a Toca da Raposa 20 anos atrás. Hoje a Toca é um monumento da torcida cruzeirense. Imagina isso há 20 anos atrás, não é? Era realmente um negócio fantástico. Estamos fazendo a Toca 2, não demos nome ainda, mas é um dos maiores centros de treinamento do Brasil. E então eu fico feliz, não é? De ser comparado ao Felício, para mim, é motivo de orgulho. O Cruzeiro hoje, eu diria que é a segunda religião do mineiro. Nós temos 5.600.000 torcedores, não é, no estado e é uma alegria. No interior do estado, principalmente, eu diria que são 10 cruzeirenses para cada concorrente, não é? Sem querer, claro, menosprezar a torcida do nosso adversário também é grande. Aos 80 anos, o time que nasceu Palestra e que um dia foi Ipiranga quer alçar voos mais altos, romper fronteiras e colorir o mundo de azul e branco. O Filipão, muito mais do que um treinador, foi um investimento, não é? Nas categorias de base, a gente faz um trabalho forte na base. O Felipe está dando oportunidade a todos os jogadores. Eu espero muito. O Felipe, todos os clubes que passou, ganhou título. E o Cruzeiro nunca ficou
pelo menos nesses 6 últimos anos, um ano sequer sem ganhar pelo menos 2 títulos, né? Não é à toa que fomos aí o campeão da década. O Felipe, pela sua tradição de ganhar títulos, pelo seu comando, eu tenho certeza de que 2001 vai ser o ano do Cruzeiro. Você ganhou 2 Libertadores, o Cruzeiro também. Você disputou 2 vezes o Mundial de Clubes e perdeu as 2 vezes. Esse ano é hora de... E o Cruzeiro também. Exato. Então, nós vamos ter que... vamos ganhar a terceira juntos e irmos ao Mundial juntos e ver se tiramos o pé do barro lá no Japão para ver se conseguimos esse título que é inédito para mim como técnico e para o Cruzeiro como clube. A receita seria, como segundo o técnico do time antigo de Florestal, né, que é maldade, correria e gol de cara. Depois arrecua e fica veaco. Ganhar uma Libertadores é um prêmio para todo profissional e principalmente para um clube organizado como é o Cruzeiro, né? Tendo depois a possibilidade de ganhar o título mundial, que é um título inédito. Então, acho que isso daí seria bom para todos. Eu comecei aqui e sendo campeão, ficando na história, é tudo que a gente mais quer. Eu já tive a sorte de ganhar com o River no ano 96 e é uma coisa muito especial, não? É o torneio mais importante das Américas e o que a gente tem mais na cabeça, por mais que temos o Campeonato Mineiro, as Minas e talvez a Copa do Brasil, a verdade é a Taça Libertadores, que é a mais bonita também para jogar. Onde quer que a gente esteja, no Brasil, fora, a gente já leva a nossa condição, né, de mineiro, brasileiro e cruzeirense. O Cruzeiro não pode se queixar. É um time que tem todos os títulos, a não ser o de Mundial. Quando menino, né, eu sonhava, eu era torcedor do Cruzeiro, e o Cruzeiro me deu tudo aquilo que eu almejava em termos de vida, em termos financeiros, que eu pude dar conforto aos meus pais, que nós viemos num berço humilde, né? Então, para mim, foi importantíssimo ter jogado quase 15 anos no Cruzeiro. Do ponto de vista assim, de torcedor, eu me dei bem. Porque eu fui torcer por um time que era um time considerado pequeno. E o Cruzeiro começou a ganhar tudo em Minas e ganhar coisas importantes no Brasil. Sinto muito feliz pelo que eu realizei no Cruzeiro e que eu recebi. O senhor sabia que o senhor foi um herói e é tratado como um herói na história do Cruzeiro? Eu acho que foi. Não posso falar assim, convencido, né? Mas eu acho que foi. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade és um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade és um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, Cruzeiro. Nesse ano do centenário tão especial, o clube passa pelo momento mais difícil da sua história, marcada por tantas conquistas. Alex domina por cobertura. Cruzeiro campeão brasileiro de 2003. Cruzeiro tetracampeão. Aqui estão dezenas de troféus, conquistas, símbolos de um sonho que começou com a comunidade italiana de Belo Horizonte e tocou o coração de milhões de torcedores. Um amor que completa 100 anos
com muitas histórias para contar. Belo Horizonte. Última estação para milhares de imigrantes italianos no começo do século passado. Desses 90 mil que vieram para Minas Gerais, quase 20% veio para construir a nova capital. Ponto de partida de um destino que se cumpriu. As atas, durante 2 anos, eram escritas em italiano. As reuniões eram feitas em italiano. No papel, o sonho da comunidade italiana. Realizado no dia 2 de janeiro de 1921, a Sociedade Esportiva Palestra Itália. 2 anos depois, a primeira casa saiu do papel. Tudo era muito simples, onde hoje é o Parque Esportivo do Clube, no coração de Belo Horizonte. Arquibancada de madeira, capacidade para 600 pessoas, para enfrentar desafios dentro e fora de campo. Esses italianos, eles vieram com uma série de estereótipos, de preconceitos. A colônia italiana começa a apoiar e eles se sentem meio que na obrigação de treinar mais para conseguir ganhar os campeonatos e com isso se tornarem mais aceitos e terem esse sentimento de pertencimento. Futuro moldado pela Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1942, o Brasil rompe relações com o eixo, com a Alemanha, Itália e Japão. Um decreto do governo federal proibiu o uso de termos que fizessem referência a esses países. O Palestra Itália passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube. Então, o Cruzeiro do Sul representa o Brasil. Então, a desculpa era que as estrelas estavam no céu. Mas a verdade é a maneira de agradar os italianos, a comunidade italiana, que ainda era muito forte dentro do Cruzeiro, foi escolher a camisa azul, que é a mesma camisa com que sempre julgou a seleção italiana. Um símbolo que ganhou força em Minas e passou a ser reconhecido em todo o Brasil. Eduardo estudou 2 anos para tentar o vestibular. No das Ciências Médicas, ele passou em primeiro lugar na classificação geral. No da Federal, ele tirou o primeiro lugar na parte de Medicina. A gente sente falta de futebol, mas eu estando fora de futebol, eu tenho tempo de fazer outras coisas, tenho uma vida mais tranquila, mais sadia e, enfim, eu estou feliz do mesmo jeito. O futuro médico Eduardo Gonçalves Andrade era um dos jovens talentos do Cruzeiro na decisão da Taça Brasil. Goleada por 6-2 no Mineirão, virada por 3-2 no Pacaembu. Grande campeão da Taça Brasil! A conquista sobre os Santos de Pelé. O Brasil inteiro queria ver quem era o Cruzeiro. Lembro que na comemoração, no vestiário, um fotógrafo colocou uma coroa de papel em minha cabeça e bateu a foto. No outro dia, estava na primeira página de um grande jornal, com os dizeres: o novo rei. Me senti um falsário, um usurpador de trono. Lembro da chegada e da festa em Belo Horizonte. Inesquecível. O Cruzeiro passava a ser um time do Brasil e do mundo. A lembrança é o elo entre o passado e o presente, entre o corpo e a alma. O primeiro de 4 títulos brasileiros. Alex domina por cobertura. A gente ouvia muito que o Cruzeiro tinha chegado a finais e não tinha ganho, 66 ainda não estava reconhecido. Então, o nosso trabalho todo era voltado para ser campeão brasileiro. A festa é azul e branca na capital mineira. Mais do que o tão sonhado Brasileirão, 2003 também foi o ano do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, da Tríplice Coroa. As Estrelas Amarelas também decoraram os títulos de 2013 e 2014, passado ao mesmo tempo próximo e distante do presente. Isso entristece muito. Quem conviveu lá anos, como eu, e outros grandes jogadores que por lá passaram, como Piazza,
e não só grandes jogadores, todos os jogadores, né, em geral, e ver isso acontecendo, claro que fica triste, claro que sente muito. O 4 termina o jogo, né? Termina o jogo. E o Cruzeiro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dívida de R$1 bilhão. O árbitro apita pela última vez, 0 para... Uma crise financeira sem sinais de alívio, já que depois do 0-0 com Cuiabá na última terça-feira, as chances de volta à Série A caíram para menos de 1%. Fora da elite, o Cruzeiro perderia a chance de, no mínimo, triplicar as receitas em 2021. Dirigentes entenderam que a camisa ganha qualquer jogo, que botando 12 meninos do Júnior vão se classificar. Tudo isso foi o pensamento inicial que eu não vou discutir. Não estava aqui. O que eu vim para fazer, e vou fazer, e vamos fazer, é tirar o Cruzeiro da Série C. Enquanto isso, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o ex-vice-presidente de futebol Itair Machado e o ex-diretor-geral Sérgio Nonato respondem pelos crimes de falsidade ideológica, formação de organização criminosa, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O Wagner Pires de Sá ainda é um conselheiro benemérito. Os 30 conselheiros que subverteram as funções deles continuam nas suas posições, continuam a participar da vida política do Cruzeiro, e isso passa uma mensagem muito clara, a de que essas pessoas não serão responsabilizadas nem mesmo com a expulsão do Cruzeiro. A crise é de vergonha na cara, não do cruzeirense, mas das pessoas que roubaram o Cruzeiro. O último dos 100 anos não condiz com a história do clube. Nos anos 70, filas eram comuns no Mineirão para ver o campeão da América. Matou os professores? Matei. E não tinha também a consciência do tamanha responsabilidade, não. Até hoje eu não tenho, não, entendeu? Falta era sempre com Nelinho. Não naquele 30 de julho de 1976. É boa, é Nelinho quem tem que bater, tem que se afastar, tomar posição, meteu um gringo com bola e tudo pra dentro do gol, bola... Adivinhe! Adivinhe! Golzinho! Pelo amor de Deus, Golzinho! Eu ia xingar, cara, eu vi a bola entrando. Quando eu vejo a bola entrando, eu olhei pro árbitro, ele correndo pro meio de campo, aí... Todo mundo correu atrás dele, né? Para abraçá-lo. Já pensou se eu realmente perco aquele gol? E tanto que chegou dentro do vestiário, o Zezé Moreira chamou ele de irresponsável, não queria que ele voltasse com a delegação, queria que ele voltasse sozinho. E se eu não faço o gol, ele manda eu voltar a pé pela Cordilheira dos Andes, né? Olha o capricho na cobrança. Então a narração dele, que é, né, empolgante, que todas as vezes que a gente ouve, a gente fica, né, muito assim arrepiado, porque ele não assim narrou o gol do Cruzeiro somente, mas ele narra o gol do Brasil, né? A chance lá atrás, ele vem pro pé direito, bateu! Gol! Segundo tempo, na perna que não é a boa. Na verdade, eu não vi a bola entrando no gol. Eu saí correndo porque eu ouvi a explosão da torcida, né? Foi o jogo da minha vida. A segunda conquista da América. Anos e anos após a conquista, aquilo ainda é muito forte na minha mente e também do próprio torcedor. Como cada uma das 6 conquistas do maior vencedor da Copa do Brasil. Jogo do Mineirão! O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000! Fábio pegou! Parabéns, Cruzeiro! Campeão da Copa do Brasil! A Copa do Brasil 2018 é sabe de quem? Do Cruzeiro! Nunca imaginei que eu poderia alcançar uma história vitoriosa e que se moldasse junto com a história vitoriosa que o Cruzeiro já tinha. História de um amor, idealizado pela comunidade italiana,
que faz os corações de milhões de torcedores baterem mais fortes.